Você pode até gostar de mitologia, mas não conhece todas as mais incríveis histórias dos povos antigos. Mas aqui você vai conhecer, porque nós somos os mitomaníacos. Essa é a história de uma bela mulher que se apaixonou perdidamente por um touro. Bem, na verdade essa não é a história dela, mas posso garantir que essa parte é muito importante. E se você não viu a primeira parte da história de Teseu, pode clicar no card para assistir, mas se quiser apenas conhecer sobre o enfrentamento de Teseu ao Minotauro, fique tranquilo e venha comigo. Na Grécia Antiga, anos antes do rei Egeu reencontrar seu filho, um homem chamado Minos era o rei da ilha de Creta, que era uma cidade muito forte e importante. Certa vez, Poseidon deu um touro a Minos, para que ele o sacrificasse em sua homenagem, mas Minos não suportou sacrificá-lo, tão magnífico que era o animal. Decidiu então ficar com ele para si. Poseidon ficou irado com a desfeita e traição, fazendo com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Desta união nasceu o Minotauro, metade humano e metade touro. Proibido pelo próprio Poseidon de matar o filho de Pasífae, Minos pediu a Dédalo que construísse um lugar onde o Minotauro ficasse trancafiado. Dédalo, como grande inventor que era, fez um gigantesco labirinto, de onde o Minotauro nunca foi capaz de escapar. Por causa dessa situação horrível, Minos nunca mais tocou em sua esposa e afeiçoou-se muito aos seus filhos, principalmente de Androgeu, que era o seu herdeiro. Aconteceu que Androgeu estava participando dos Jogos Panatenaicos, realizados em Atenas. Ele estava vencendo todas as provas, o que trouxe raiva a Egeu, rei de Atenas, que o convidou a matar o touro de maratona. Mas, nessa luta, Androgeu foi morto pelo animal. Irado, Minos caiu sobre Atenas com todas as forças, causando destruição e tragédia. E para aumentar a humilhação, ele disse que destruiria o país a menos que a cada 9 anos eles entregassem 7 moças e 7 rapazes como tributo, que seriam jogados no labirinto para serem massacrados pelo Minotauro. Vendo a própria destruição à porta, o rei Egeu aceitou as condições e a cada 9 anos os jovens eram levados à ilha de Creta, num navio que tinha velas negras em um sinal de luto. Quando Teseu ficou sabendo dessa história, voluntariou-se para ir ele mesmo como um dos tributos. Confiando nas habilidades do filho, o rei Egeu aceitou a proposta, mas pediu que se ele voltasse vivo, deveria trocar as velas negras do navio por velas brancas. Assim, ele saberia que o filho retornava vivo. Caso as velas mantivessem-se negras, ele saberia de sua morte. Ariadne, a filha do rei Minos, detestava esse ritual e sempre visitava os tributos para lhes alimentar e presenteá-los com um doce vinho. Acontece que Ariadne ficou sabendo quem era Teseu e, ciente de seus feitos, decidiu ajudá-lo a matar a criatura. Na entrada do labirinto, Ariadne deu a Teseu uma espada para que ele enfrentasse o monstro e um novelo de lã para que ele não se perdesse no labirinto. Ariadne ficou com a ponta do novelo e assim Teseu entrou, tendo a chance de voltar pelos caminhos sinuosos. Teseu e o restante dos tributos encontraram o Minotauro, que era uma criatura violenta e rápida, atacando os tributos com ferocidade. Alguns deles morreram no ataque do Minotauro, enquanto este resistia aos ataques de Teseu. Mas no fim, Teseu conseguiu matar o Minotauro, decapitando-o. E assim, Creta ficou livre de uma das maiores monstruosidades da história. Teseu saiu com os tributos restantes do labirinto, jogando a cabeça do monstro aos pés de Minos, determinando que os tributos deviam chegar ao fim, ou ele teria de arcar com as consequências com o próprio Teseu. Minos, assustado pelas habilidades de Teseu e aliviado pela morte do Minotauro, que era sua vergonha e a sua desgraça, aceitou o fim dos tributos. Quando voltava para casa, tendo passado por tantas coisas, Teseu esqueceu-se de trocar as velas do navio.
Egeu, que desde a partida do filho passava o dia inteiro olhando para o horizonte à espera de Teseu, quando viu as velas negras foi tomado por tamanha tristeza que se atirou das torres do castelo, morrendo nas rochas à beira da praia. Teseu então foi coroado rei de Atenas, mas acredite que não houve alegria na ocasião, pois seu coração estava pesado pela morte do pai. Talvez você conhecesse essa história, talvez não, mas tenho certeza que algumas das próximas você nunca ouviu falar. Então se inscreva para acompanhar os lançamentos. E se você adora mitologia, dê uma olhada na descrição do vídeo, lá você encontrará links para diversos livros de mitologia e em breve livros da minha própria autoria. Então é isso, mitomaníacos, vejo vocês na próxima história.